Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou Guilherme Vieira. Estou aqui para fazer mais um vídeo onde eu tento mostrar na Bíblia que Jesus não é Deus. Muitos cristãos ainda têm esse problema de entender esse assunto, talvez porque a doutrina da Trindade ela foi criada há quase 2000 anos atrás, né? Mais ou menos uns 1700, 1600 anos atrás. Então, ou seja, o cristianismo já existia, os cristãos já existiam há mais ou menos 300 anos ou mais, quando a Igreja Católica se reuniu e criou, né, ou definiu essa doutrina. Então, por ser uma doutrina muito antiga, muitos cristãos têm dificuldade de entender que essa não é uma doutrina bíblica. Então, ou seja, uma doutrina muito antiga, já está na igreja há muito tempo, está no meio dos cristãos há muito tempo, e as pessoas, por uma falta de leitura bíblica, elas acabam não entendendo o conceito ou acabam sendo enganadas. Então, eu sempre vejo que qualquer pessoa que leia a Bíblia, ela não vai encontrar a doutrina da Trindade. Tanto que a doutrina da Trindade teve que ser criada, ela teve que ser definida. Algumas pessoas tiveram que se reunir e defini-la, né? E não foram os apóstolos, né? Então a gente já cai no erro de ir além do que está escrito, como Paulo falou para a gente não fazer. Paulo também disse que toda a escritura é inspirada. Então ele estava se referindo justamente ao que a gente chama de Velho Testamento, onde a doutrina da Trindade não existia. E os apóstolos também, e o próprio Jesus sempre falou, a verdade está nas escrituras. O próprio Jesus estava cumprindo as escrituras. E em nenhum momento a gente encontra a doutrina da Trindade. Então eu já fiz alguns vídeos aqui refutando isso, mas agora eu vou ter que fazer mais um, porque surgiu uma ideia interessante de um rapaz que tentou promover ou teorizar uma forma de afirmar que Jesus é Deus, de uma forma meio que filosófica. E aí é aquela coisa, né? A Bíblia não diz, mas então a gente tem que criar algumas desculpas, algumas coisas para, sei lá, continuar acreditando na doutrina da Trindade. Então, vamos lá, eu vou ler aqui uns comentários que ele fez e vou tentar mostrar na Bíblia que os comentários que ele fez não é baseado na Bíblia, não é um ensino bíblico. Então, vamos lá. Uma pessoa chamada Buscando a Verdade 6751, há 2 semanas atrás, fez um comentário num vídeo que eu fiz, que tinha por título Maria é Mãe de Deus. Eu vou deixar aqui o vídeo, vocês podem procurar. É um vídeo onde eu mostro a contradição que existe entre católicos e evangélicos. Católicos acreditam que Maria é Mãe de Deus e evangélicos acreditam que Jesus é Deus. Porém, evangélicos não acreditam que Maria seja mãe de Deus. Então, ou seja, é até uma contradição, né? Se Maria é mãe de Deus e Jesus é Deus, então tá certo. Só que católicos não concordam, quer dizer, evangélicos não concordam com essa afirmação. Então eu estava mostrando essa contradição. E aí uma pessoa foi lá e fez um comentário que eu vou ler o comentário da pessoa e vou ler os comentários que eu fiz respondendo, e aí vocês vão analisar se o que foi dito aqui é correto ou não. O comentário do rapaz é assim: Maria é mãe daquele que se esvaziou, se humilhou e se tornou homem, mas ela não é mãe daquele que existia em forma de Deus antes de se esvaziar e se tornar homem. Ou seja, a pessoa já começa o comentário entendendo que Jesus é realmente Deus, ou seja, era Deus que estava lá no céu, e ele só se tornou homem depois de se esvaziar. Então ele já vai por esse princípio. Portanto, ela é mãe de Jesus, homem, mas não é mãe do Filho de Deus, no qual existia antes de se tornar homem. E aqui ele já entra numa contradição. Se Jesus era Deus antes de se esvaziar, ele não pode ter se tornado filho dele mesmo. Então aqui a gente já vê uma contradição. Se Deus é chamado de Pai na Bíblia o tempo todo, e Jesus é chamado de Filho o tempo todo, isso já mostra que Deus é uma pessoa e Jesus é outra. Não são a mesma pessoa. E aí ele continua: portanto, Maria se torna mãe dele apenas depois de ele se tornar homem. Então aqui mais uma vez ele meio que mostra que Jesus era Deus no céu e depois se tornou homem. E aí sim Maria se torna mãe dele. Então, ou seja, Maria seria mãe
do Deus que se tornou homem. Portanto, faz sentido acreditar que Jesus é Deus e se tornou homem, e Maria é mãe desse homem, mas não mãe daquele Deus antes de ter se tornado homem. Jesus ser Deus é algo que até as próprias TJ, porque afinal de contas aqui nesse canal a gente fala muito sobre Testemunho de Jeová, então ele já parte também do princípio de que quem não acredita que Jesus é Deus é porque foi influenciado de alguma forma pela Testemunho de Jeová. O que ele não sabe é que a doutrina da Trindade foi criada pelos católicos lá pelo ano 325 depois de Cristo. Não foram os apóstolos que definiram a doutrina da Trindade, não foi Jesus, não foi os profetas, foi a Igreja Católica, 325 anos depois que Jesus já tinha deixado sua igreja, que os apóstolos já tinham definido o cânon bíblico, e por aí vai. Então, ou seja, não foram os apóstolos, não foi a igreja primitiva que criou a doutrina da Trindade. Então ele fala, Jesus ser Deus é algo que até as próprias Testemunhas de Jeová acreditam, mas a grande questão está em ele ser um Deus menor que o Pai para elas. Então, ou seja, as pessoas que acreditam que Jesus é Deus, no meu caso, eu acredito que Jesus é Deus? Acredito, mas com D minúsculo. Deus é Deus com D maiúsculo e Jesus é Deus com D minúsculo, ou seja, realmente é um Deus menor, é alguém que está menor do que o Deus Pai. Porém, aí cai em um grande problema, pois Jesus é o Filho unigênito, ou seja, monôgenes, único de mesma parentela ou espécie. Aí, eis a questão, existe um filho unigênito menor que o seu pai em parentela ou espécie? Exemplo, um filho unigênito de um homem é menos homem que seu pai? Olha só a malícia da questão. Um filhote unigênito de urso é menos urso que o seu pai? Então, ou seja, eu já vou para aquele... Eu respondi ele aqui, eu tenho algumas respostas, mas eu já vou dizer aqui uma coisa. A partir do momento que eu entendo que o Deus Pai, e ele é chamado assim, né, na Bíblia inteira, é um Deus todo-poderoso, você já vai pela lógica do seguinte, se existe outra pessoa igual a ele, então um dos dois não é Deus. Já quebra o argumento aí, porque uma simples definição de Deus ele está acima de tudo, ele é maior do que tudo, ele é mais sábio, ele é mais forte, ele é mais poderoso, ele é acima de tudo, não tem ninguém igual a ele. É justamente essa a definição mais simples que se tem de Deus. E se aí eu vou para, sei lá, a filosofia, a teoria de que se um Deus gera uma pessoa, essa pessoa é igual a ele, isso já é uma contradição absurda, isso não faz sentido. Mas vamos lá, eu respondi ele e foi assim: sim, pois tem origem, começo e o original não. Ou seja, eu estava mostrando que o Deus Pai, ele não tem começo, ele é a origem, então maior do que ele não existe. Existe até uma questão filosófica que uma vez alguém fez dizendo assim: Deus é todo poderoso, ele pode fazer o que ele quiser, ele pode fazer todas as coisas? Pode. Então Deus pode construir uma pedra tão pesada que nem ele mesmo possa carregar? Bom, isso já é um absurdo, isso é uma incoerência. Deus, ele não é incoerente. Então vamos lá. Jesus mesmo disse que o Pai era maior que ele e que ele sempre esteve sujeito ao Pai. E todo o poder que ele tem foi concedido por Deus, portanto ele é Deus com D minúsculo. O Evangelho de João deixa isso bem claro. E por que eu cito aqui o Evangelho de João? Porque qualquer pessoa que leia o Evangelho de João, ele não vai ver ali Jesus como Deus, ele sempre vai ver Jesus como servo, como filho, como alguém que foi enviado por Deus. E aqui a gente já entra numa outra questão. Você vê que em momento nenhum Jesus é chamado de Deus dentro da Bíblia. Toda vez que alguém se refere a Deus, sempre está se referindo ao Pai. Tanto que o próprio Paulo fala Deus Pai e Jesus Cristo. Sempre há uma diferenciação. Paulo e João sempre fazem uma diferenciação entre Deus e Jesus. Então, ou seja, há uma diferença entre os dois. Mas aí ele continuou. Original? Então Jesus é falso ou paralelo? Então, ou seja, aqui ele já mostra uma falta de entendimento.
Porque quando se fala de original, eu estou falando de origem e não na definição de que existe uma coisa verdadeira e uma coisa falsa. Então, ou seja, a partir do momento que eu digo que Deus é a origem de tudo, eu não estou dizendo que o que vem depois dele é falso. Eu estou dizendo que ele originou. Que forma estranha de falar de alguém na qual você diz ser senhor. Então, ou seja, ele não entende o argumento e aí ele dá aquele argumentozinho de que eu tentei aqui desrespeitar Deus. Quando ele disse que o Pai era maior que ele e que ele recebe poder, foi depois ou antes dele se esvaziar e se tornar homem? E em que sentido o Pai era maior do que ele? Posso dizer que o marido é maior que a esposa? Em um sentido, sim. O marido é o cabeça da esposa no papel do casamento. Porém, em espécie e natureza, o marido e a esposa são iguais. Pode me dar um exemplo de um filho unigênito ser menor que o seu pai em natureza e espécie? Pois em função, sempre um filho deve ser menor que seu pai, pois esse é o papel de um filho, ser obediente e sujeito. Caso contrário, esse filho não estará exercendo um papel de filho. E aqui a gente já entra numa questão interessante. Digamos que Jesus seja exatamente igual a Deus. Como foi definido então quem deveria vir para a Terra? Quem deveria se esvaziar e virar homem? Já que se os dois são iguais, como que foi definido isso? Por que Jesus teve a ideia de, não, beleza, eu faço de conta que eu sou seu filho, eu me esvazio, me torno um homem e vou lá para a Terra, e você fica aqui cuidando do céu. Tipo, foi tirado no pau ímpar? Tá vendo como é que não faz sentido? E só lembrando do primeiro argumento que eu lancei. Se existe dois Deus exatamente iguais em poder, em sabedoria, em conhecimento, em tudo, então isso já quebra a definição de Deus, porque Deus ele sempre está acima de tudo. Então não pode ter dois, só pode ter um. Então vou lá, eu respondi ele. O pai era maior que ele em todos os sentidos. Homens e mulheres não são iguais. Filhos são sempre menor que os pais. Mas vamos fazer de conta que Jesus e Deus são iguais. Como foi feita a decisão de quem viria para a Terra? No par ou ímpar? Olha, interessante, eu nem lembrava que eu tinha respondido isso. E aí ele continua. Filhos são menos humanos que seus pais? Não entendi essa sua afirmação. Função é uma coisa, natureza e espécie são outras. Ou para você função e espécie são a mesma coisa? Filhos são menores em função, mas não são menores em natureza e espécie que seus pais. Filhos são tão humanos quanto seus pais. Filhos são menores em função, mas idênticos em natureza e espécie que seus pais. Assim é o filho com relação ao pai. O pai está acima do filho em função, mas em natureza ambos são idênticos, monógenes. Pessoal, eu vejo que tem um esforço muito grande em não entender a questão. Eu vejo o seguinte, eu sou humano, minha esposa é humana e obviamente o nosso filho é humano. Mas o meu filho ele sempre vai ser menor do que eu. A não ser que, sei lá, eu morra com 200 anos e meu filho morra com 300 anos. Então, ou seja, ele vai ter vivido mais do que eu, ele vai saber de coisas mais do que eu. Porém, eu sempre vou ser o pai dele, eu sempre serei a origem dele, entendeu? Então, ou seja, Jesus, ele era um ser espiritual lá no céu, isso a gente sabe. Mas Jesus, ele nunca foi igual a Deus e nem maior, ele sempre foi menor. Não tem como você tentar definir isso. Principalmente quando você vai por raciocínios humanos, você não usa a Bíblia para isso. Então você vê que aqui é uma argumentação de que, se Deus é Deus, então a pessoa que ele criou primeiro também é. Não faz sentido isso. Pode me dar o exemplo de um filho monógenes em que ele seja menor que o seu pai no sentido de espécie? Respondendo sua questão, o pai toma as decisões, o filho obedece, porém isso não faz do filho menos Deus que o pai. Assim como o homem toma as decisões de seu filho e seu filho obedece, porém isso não faz do filho menos homem que seu pai, no sentido de espécie. Um filho é tão humano quanto seu pai, mesmo tendo uma função menor. Conseguiu entender a diferença de função e espécie? E aí eu respondi. Você consegue entender que você está tentando comparar Deus com humanos? Então, ou seja, já parte do sentido do seguinte: se um cachorro tem um filhote, ele é um cachorro. É a mesma espécie. Se um humano tem um filho, ele é humano. Se um macaco tem um filho, ele é um macaco. Então, se Deus tem um filho, ele é Deus. Gente, esse Deus aqui é no mínimo um Deus com D minúsculo.
para ficar bem entendido para quem fala português. Deus com D maiúsculo é só Jeová. Abaixo dele, qualquer ser divino, qualquer ser espiritual poderia ser chamado de Deus, porque ele é mais forte, mais poderoso do que os humanos. Mas ele sempre vai ser menor do que Deus, não tem como ele ser igual. E isso já quebra o sentido de ser Deus. Se a partir do momento que existe um Deus e existe um outro igual a ele, isso já quebra toda a lógica de ser Deus, entende? Você sabia que Deus é superior aos humanos em tudo? Só isso já é suficiente para mostrar que sua comparação não faz o menor sentido. Jesus é divino e Deus é Deus. Impossível Jesus ser tão Deus quanto Deus, já que ele foi criado e é menor até hoje. Inclusive a própria Bíblia mostra isso lá em... Eu vou botar aqui. Tudo vai ser, digamos assim, vai estar debaixo da ordem de Jesus. E aí Jesus vai pegar tudo aquilo e vai entregar diante de Deus, e o próprio Jesus vai se prostrar, e Deus, Jeová, o Pai de Jesus, vai se tornar rei acima de tudo e de todos. Então, ou seja, até no céu, Jesus vai continuar sendo menor do que Deus. E aí ele respondeu mais uma vez: sigo você desde quando começou a frequentar o Salão do Reino. Concordo com muitas coisas que você fala, porém nesse quesito discordamos. Jesus não foi criado. Tem alguns vídeos falando sobre isso, depois dá uma conferida lá. Homens são a imagem e semelhança de Deus, portanto temos coisas semelhantes. O que eu tentei te mostrar é que função não é a mesma coisa que tipo, espécie e natureza. Não estou dizendo que Deus é exatamente igual aos homens, apenas provei que ter uma função menor não necessariamente significa que possui natureza e espécie diferente ou inferior. Função é uma coisa, espécie e natureza são outra. O que eu acho que ele não consegue entender é o seguinte: Jesus ele veio de Deus, e ele deixa isso claro nas escrituras o tempo todo. Se ele vem de Deus, pronto, isso já mostra que ele não é igual a Deus. É uma coisa que para mim parece ser tão óbvia, mas para alguns não é. Vamos lá. Aí eu respondi: no caso você está discordando da Bíblia e não de mim. Se Jesus surgiu depois por obra de Deus, obviamente não são iguais, e Jesus foi criado. Se Jesus não foi criado por Deus, de onde ele surgiu? Gente, existe Deus Todo-Poderoso e existe o vazio, digamos, antes da criação. Deus está lá sozinho, Todo-Poderoso, ele sabe de tudo que ele pode fazer, onisciente, onipresente, Todo-Poderoso e por aí vai. E aí surge Jesus, mas ele não veio de Deus. Então quem é Jesus? Da onde ele veio? Sendo que o próprio Jesus o tempo todo diz que ele vem de Deus, ele obedece a Deus, ele responde a Deus. Então, ou seja, pessoal, se Deus é a origem, se Deus é o começo de tudo, e Jesus surge ali em algum momento, isso é meio que óbvio que foi Deus quem criou Jesus. Eu não consigo entender por que alguns cristãos não conseguem aceitar o fato de que Jesus tenha sido criado por Deus. Para mim parece ser tão simples entender isso, é só ler a Bíblia. Mas as pessoas, pela contaminação, pela falta de leitura bíblica, por ouvir mais os homens do que o que a Bíblia diz, as pessoas chegam a esse ponto de acharem que Jesus e Deus é a mesma pessoa, ou são iguais, são pessoas diferentes, mas são iguais. Cara, fica só com o que a Bíblia diz. Pelo amor de Deus, facilitaria tantas coisas. Aí ele respondeu mais uma vez: não, meu amigo, os textos que você se baseia para dizer que Jesus foi criado, eu vejo como uma interpretação errônea da parte das testemunhas de Jeová e de quem crê dessa forma. Então, mais uma vez, ele coloca como se não crer na Trindade fosse um atributo das testemunhas de Jeová. Então, ou seja, mostra uma ignorância histórica muito grande, já que a gente sabe que desde o começo do cristianismo, eu diria ali, depois do primeiro século, depois que a Bíblia já estava concluída, muita gente foi influenciada, e se você estuda isso, você entende que muita gente foi influenciada a, sei lá, entender que a Trindade existia. Não foi baseado no que a Bíblia dizia, mas foi baseado no que outras religiões diziam, porque as outras religiões tinham trindades, e até mesmo na filosofia grega. E também por uma concepção de que as pessoas são formadas de corpo, alma e espírito, e sei lá, muitas coisas são formadas de 3 outras coisas e por aí vai. Então se criou essa noção de que Deus também é 3, mas não foi na Bíblia a origem disso. Tanto que você não vê essa discussão dentro da Bíblia, você não vê isso. E todas as vezes que alguém atribuiu
a alguém ou a alguma coisa um poder que só vinha de Deus, isso foi considerado idolatria. E isso teve que ser cortado do meio do povo, sempre. Então, ou seja, não há a possibilidade de Jesus e Deus serem a mesma pessoa ou serem pessoas diferentes com o mesmo poder, com a mesma sabedoria, com o mesmo conhecimento. Não faz sentido nenhum. E vem aí esse papinho de que, mas a Testemunha de Jeová. Não, o ensino contra a Trindade não é um ensino da Testemunha de Jeová. Isso é um ponto que elas têm positivo. Mas você vê que durante muitos séculos, muito tempo, muita gente questionou isso. E eu sei que dentro da igreja evangélica, dentro das outras igrejas, eu vi muitas vezes pessoas que discordaram disso, eu discordei, muita gente discorda, e aquelas pessoas que toleram esse ensino, elas simplesmente não falam sobre isso porque ele não é bíblico. Eu lembro que eu fui questionado algumas vezes e eu questionei algumas pessoas que defendiam essa doutrina, e o máximo que elas poderiam fazer era citar versículos isolados, versículos contraditórios, e aí já é um outro ponto, porque versos bíblicos não se contradizem. O que contradiz é o ensinamento humano. A partir do momento que o ensino humano se contradiz, ele já é falso. E eu lembro que a maioria das vezes a conclusão é: Guilherme, isso é um mistério que a gente não sabe. Poxa, se é um mistério que você não sabe, não afirme. E não fique condenando pessoas que pensam diferente, que discordam do ensino, já que ele é um mistério que não foi revelado. Se ele é um mistério que não foi revelado, como é que você está me afirmando que ele é do jeito que você pensa? Entende? Para mim, para muitos estudiosos, esses textos não ensinam que Jesus foi criado. Eu creio que ele é eterno, creio que ele é o primeiro e o último, creio que sua origem são desde os tempos da eternidade ou antiguidade, como preferir. Dizer que suas origens são desde os tempos antigos, creio que é um termo muito claro sobre alguém que é eterno. E não é. Porque existe a eternidade de Deus, que não tem começo nem fim, e existe a eternidade de Jesus, que teve um começo e não terá fim. Isso é uma coisa eterna. Os dois são eternos, só que a eternidade de Deus é diferente. É igual, por exemplo, uma vez alguém me falou sobre imortalidade, e é só para você entender o raciocínio. Alguém me falou uma vez sobre imortalidade e ela falou assim: não, Guilherme, na verdade a imortalidade é até você morrer. Eu falei: uai, mas isso parece contraditório. Pessoal, eu espero que a imagem seja boa, porque não tinha sol e agora apareceu o sol. Eu falei: mas isso é meio contraditório, como assim eterno até morrer? Eu não sei se vocês gostam dos filmes da Marvel, mas, por exemplo, existe ali o Thor. O Thor, ele é um deus da mitologia nórdica, e dentro da Marvel ele é diferente do Thor da mitologia nórdica. Mas, por exemplo, ele é um deus com D minúsculo. Isso significa que ele é extremamente forte e poderoso. E ele não morre. Ou seja, não existe nada na Terra que pode matá-lo, mas existe outras coisas fora do universo que pode matá-lo. Então, ou seja, enquanto essa coisa que pode matá-lo não matá-lo, ele vai continuar vivo. Então isso é uma espécie de imortalidade. Então, ou seja, enquanto ele não morrer, ele está vivo. Não é igual a gente que foi criado para ser imortal e não somos, né? Então, ou seja, qualquer vírus, qualquer bactéria, qualquer acidente, qualquer coisinha pode me matar. Agora, se eu fosse imortal, sei lá, talvez eu só morresse se cortassem a minha cabeça. Entende? É meio que isso. Então, a questão da eternidade é tipo isso. Deus, ele tem a eternidade em si próprio, porque ele não tem começo nem fim. Jesus, ele tem a eternidade porque ele teve um começo, mas não terá fim. Então, vamos lá. Assim como chamar alguém de antigo de dias ou ancião de dias, claramente são termos que se referem a alguém que é eterno. Não, não é. A alguém que é antes do tempo. Não, não é. E em toda a Bíblia só vemos esses termos serem aplicados ao Pai e ao Filho. Não, é só ao Pai. Portanto, o Pai e o Filho são eternos. E aí é como eu expliquei. Pai é eterno porque não nasceu e não tem fim. Jesus é eterno porque nasceu, mas não tem fim. E aí eu respondi mais uma vez. Ainda bem que no final do seu texto você mesmo se refutou. Pai e filho com a mesma idade. Por isso que eu não estou nem aí para a interpretação de quem quer que seja e fico só com a Bíblia mesmo. E, pessoal, se vocês observarem, todo esse argumento dele foi baseado em coisas que ele acha e não em coisas que a Bíblia diz. Então aí já tem um problema. E aí também é aquela coisa que eu sempre digo: se eu sou um cristão e eu não
levo o que a Bíblia diz a sério, então qualquer coisa vale. Qualquer coisa pode, porque se a Bíblia não é o limite de ensino, qualquer coisa pode. Por que os bereanos foram elogiados por Paulo? Porque Paulo chegou dando um ensino bíblico e falando sobre um homem que tinha nascido em Nazaré, um homem que foi morto num madeiro, um homem que fez milagres, um homem que cumpria várias características de Messias. E o que o povo de Bereia fez? Espera aí, vamos ver se esse homem, esse tal Jesus que Paulo está ensinando, confere com as profecias que estão aqui na Bíblia, no que a gente chama hoje de Velho Testamento. Então eles comparavam o ensino de Paulo com o que a Bíblia dizia. A partir do momento que eles perceberam que o que Paulo ensinava sobre aquele homem estava coerente com o que a Bíblia dizia, pronto, eles entenderam que Jesus deveria ser seguido. Mas a partir do momento que não tem, ou que haja contradições, não. Então por isso que é sempre importante a gente se basear no que a Bíblia diz. E aí ele continuou: não entendi porque você disse que eu me refutei. Pai e filho não podem ter a mesma idade, eternos, quando falamos a respeito de um Deus? Não. Não estamos falando de homens ou de um ser criado ilimitado. Se a Bíblia diz que, se a gente parar para pensar, Jesus, além de ter sido criado, ele é limitado. Ele tem um limite, tanto que a própria Bíblia mostra nesse versículo aqui que ele vai se ajoelhar diante de Deus depois de ter conquistado tudo. Então ele tem um limite. Se a Bíblia diz que o Pai é o antigo de dias ou ancião de dias e diz que as origens do Filho são desde os dias da antiguidade ou eternidade, é nisso que creio. Se você não crê nisso, eu acho que quem crê no que a Bíblia diz, não crê no que a Bíblia diz, sou eu e não você. Então, ou seja, ele não consegue perceber a diferença entre eu ser, por exemplo, o Deus que criou o tempo e eu ser também o Deus que criou um homem que estava ali junto comigo antes de criar o tempo. Então, ou seja, eu sou o Deus que estava antes do tempo, aí eu crio Jesus. Então, os dois têm a mesma origem antes dos tempos antigos, é se baseado nisso, simplesmente isso. Veja que o primeiro homem é Adão. Adão viveu há mais de 5.000 anos atrás. E Jesus viveu antes dele. Então, ou seja, Jesus já era antes de Adão. Então, é por isso que é dito sobre Jesus que ele é o antigo de dias. Ele estava ali antes de Adão surgir. E Deus estava antes de Jesus surgir. Então, Deus ainda continua sendo mais velho. Observação: perceba que você não conseguiu responder nenhum dos meus questionamentos. Percebam que eu respondi todos. Te acho muito coerente nos seus pensamentos, porém vejo que o que você aprendeu com as TJ ainda tem um peso na sua forma de pensar. Então ele continua insistindo que não acreditar na Trindade é a influência das Testemunhas de Jeová. Outra coisa, qualquer pessoa que tenha assistido o meu canal, que me conhece, sabe que eu conheci a Testemunha de Jeová, eu estudei com a Testemunha de Jeová em 2018. Em 2013, e muitos anos antes, eu já tinha controvérsias dentro da igreja que eu fazia parte por causa desse assunto. Então eu não aprendi sobre a falsidade que é a Trindade com a Testemunha de Jeová. Eu já sabia disso antes. Uma das coisas que me atraiu para conhecer a Testemunha de Jeová foi isso. Eu não creio na Trindade, eles também não. Opa, vou conversar com eles. Mas não foi com eles que eu aprendi isso. Então aqui a gente vê aquele argumentozinho de você aprendeu errado com a Testemunha de Jeová, eu tô certo. Não é isso, entendeu? Digamos que eu e a Testemunha de Jeová estejamos errados nesse raciocínio. Pode ser, mas eu não aprendi com elas. E elas não aprenderam comigo, obviamente. Então, ou seja, se eu estiver errado é por causa de alguma coisa que eu tenha feito, ou não por causa delas. Entendem? Então vamos lá. Mas veja que você está seguindo em um bom caminho. Continue estudando em oração, assim como eu continuarei. Grande abraço. E aí eu respondi mais uma vez: não me envergonhe, eu não aprendi que Jesus não é Deus com as Testemunhas de Jeová, e sim com a Bíblia. Se você voltar um pouco a conversa, você vai ver que eu usei a Bíblia e você desde o começo disse que essa é a sua interpretação, o seu pensamento, o que você acha do assunto. Jesus é o primogênito da criação e sempre estará abaixo de Deus, você querendo ou não. E aí ele respondeu uma última vez: não quero te envergonhar, esse entendimento vem principalmente da Testemunha de Jeová. Ele provavelmente nunca conheceu Ário.
E disse isso pelo fato de você ter frequentado essa organização. Leia Hebreus 1:2 e entenderá o significado de primogênito de toda a criação. Ele foi constituído herdeiro, primogênito de toda a criação. Agora, por gentileza, explique o seguinte texto para mim. João 1:3, todas as coisas vieram a existir por meio dele, sem ele nem mesmo uma só coisa veio a existir. Deus veio a existir por causa de Jesus? Não, Deus estava antes de Jesus, portanto Jesus continua menor. Se sem ele, filho, nem mesmo uma só coisa veio a existir, como pode você dizer que o filho veio a existir? Exatamente por causa disso, porque ele é a origem das coisas. Dizer que o filho veio a existir é a mesma coisa que dizer que uma coisa veio a existir sem o filho. Afirmação que contraria João 1:3. Não, nada a ver. Então, ou seja, eu vejo isso. Esse vídeo deve ter ficado longo, mas eu espero que vocês assistam, que vocês deixem os comentários de vocês, que vocês compartilhem esse vídeo. E eu vou fazer outros vídeos aqui em relação a isso. Mas vamos lá. O assunto é esse. Pensem bem, raciocinem bem, assistam o vídeo mais de uma vez se vocês quiserem. Prestem bem atenção nos argumentos que eu usei. E é isso. Sempre se baseiem na Bíblia, pessoal. Sempre na Bíblia. Não no que eu acho, não no que me disseram, não no que o pastor falou, o ancião falou, o padre falou. Eu vejo muita gente, inclusive eu vou trazer mais vídeos aqui falando sobre doutrina católica, justamente por causa disso, porque a Igreja Católica tem uma mania muito grande de acrescentar coisas dentro da religião, justamente porque eles não se baseiam na Bíblia ou porque eles acham que eles têm poder acima da Bíblia. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e deixa aí o seu curtir, seu gostei, né? Inscrevam-se no canal e a gente se vê no próximo vídeo.